Graça e paz a todos, bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o podcast da Jubacais, a Juventude Batista da Associação Caxangá. E, gente, já estamos no terceiro episódio, minha nossa, como o tempo passa rápido. E sabe o que isso significa? Que o evento da gente já é semana que vem, isso mesmo, já é no sábado da semana que vem. E tu acredita que ainda tem um monte de gente que disse que vai para o evento, mas ainda não fez a inscrição? Gente, que é isso? Daqui a pouco algumas oficinas vão ser fechadas por não mais ter espaço. Então tu tá perdendo a chance de escolher a oficina que tu quer. E se você tá na dúvida sobre qual oficina eu vou, acompanhe os devocionais da gente lá no Instagram, porque toda segunda e toda sexta nós estamos tendo lançamentos de devocionais cuja temática é justamente das nossas oficinas. E a gente vai ter uns oficineiros bem bacana que logo, calma, vocês vão ver quem são essas pessoas, tá certo? Infelizmente, né, o prazo para pedir a nossa camisa acabou. Mas se você foi daqueles que queria, disse que ia fazer, esqueceu, aquela coisa que sempre acontece, nós temos uma novidade para contar. Nós vamos ter uma lojinha Jubacais e lá vai estar vendendo camisa, agora sim, uma quantidade bem limitada, no mesmo precinho que a gente estava vendendo por R$ 35, né, se for à vista, e R$ 38 se for no cartão de crédito. Então, corre, né, no dia, na lojinha ali, nos intervalos que tem na conferência e vem, né, comprar a sua camisa que tá pra lá de bonita. Nós também vamos ter cantina no dia e a cantina é pelo um motivo muito especial. A igreja, né, que está nos recebendo, a primeira igreja batista de Putinga, está passando por uma reforma, principalmente visando um projeto social que ela tem na sua igreja, né, e a cantina vai ser justamente para arrecadar fundos para este projeto social, para essa reforma que a igreja está passando. Então, tu alimenta a tua fome e ainda ajuda um projeto que é para a glória de Deus. Tá vendo? Só bênção. Então, se prepara. Já estamos em contagem regressiva para o evento, mas, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Olá, seja muito bem-vinda. Eu queria que a nossa convidada de hoje pudesse se apresentar. Olá, minha gente. Olá, pessoal da Jubacais. Olá, Evelyn, todo mundo que está ouvindo a gente agora. Uma alegria enorme conversar com vocês hoje. O meu nome é Radassa, eu tenho 27 anos, sou de Pernambuco, de Recife. Hoje estou morando em Fortaleza há pouco tempo, 6 meses só, estou por aqui. Sou casada com o Igor. Aqui a gente tem feito parte da Igreja Evangélica Batista de Fortaleza, a igreja onde meu sogro é pastor, e continuo membro da Igreja Batista em Redenção, em Olinda, aí em Pernambuco, mais perto de você. Eu acho que assim já, não sei se é uma boa apresentação, mas é uma introdução aí um pouquinho de quem eu sou e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre o tema do Congresso da Juventude esse ano. Amém. É um prazer, foi uma ótima introdução. E vocês estão reconhecendo essa voz, minha gente? É uma voz conhecidíssima no meio batista, né? Para quem escuta aí a Voz Batista, que é o programa da Convenção Batista de Pernambuco, que passa lá na 100.7, a Rádio Evangélica FM, cedinho, viu? De 7 horas da manhã. Tá conhecendo essa voz, né? Durante um bom tempo, né? Radassa, ela foi a apresentadora do programa, né? Nós louvamos a Deus pelo tempo que ela dedicou a esse projeto. E se você não conhece a Voz Batista, ó, acorda um dia cedinho para ouvir, ou se você não tem coragem, não se preocupe, que também o programa é disponibilizado em outras plataformas de rádio, de áudio, como, por exemplo, o Spotify. Então não tem desculpa, tá certo, gente? Mas enfim, vamos começar, né, de fato, ao nosso programa. E nesse programa a gente vai falar sobre o quarto e o quinto capítulo, né? Se você tem curiosidade sobre os capítulos anteriores, é só ver os nossos antigos episódios, né? O primeiro e o segundo, já estamos no terceiro episódio.
E os títulos, né, dos capítulos que vão ser debatidos hoje é Abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus e Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? E logo no início desse quarto capítulo, né, Rodrigo ele vai falar sobre o título de escravos. Nós somos escravos de Deus. E é uma palavra que a gente acaba não utilizando muito, né, nas igrejas, a gente usa muito, nós somos servos, né? Não que necessariamente a intenção do servo seja errada, né, mas a palavra escravo ela tem um peso maior. E eu queria, né, saber, Paula, qual é assim que a tua opinião sobre a importância da gente usar realmente o termo escravo? Essa é uma questão que o Bibo vai tratar nesse quarto capítulo, né? Essa questão da escravidão, que, como tu falaste, muitas vezes a gente dá muita ênfase à figura do servo, à figura do amigo e à figura do filho. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos amigos. Jesus nos chama de amigos, né? E são palavras do próprio Cristo. Já não os chamam servos, mas amigos, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. Mas vocês sabem, vocês me conhecem, vocês caminham comigo. Mas a gente esquece muito, muito dessa figura do escravo. E a figura do escravo é uma figura que o apóstolo Paulo evoca nas suas cartas, né? Ele se compreende como escravo do evangelho, como escravo de Cristo. Isso é uma coisa muito interessante. Tem uma coisa que o meu esposo gosta de frisar muito quando a gente entra nessa discussão sobre ser servo ou ser filho de Deus, que ele diz o seguinte, olha, na nossa relação com o Senhor, a gente se compreende e a gente se põe no lugar de escravo e, e ele nos promove, digamos assim, a condição de amigos e a condição de filhos. Então, quando a gente está diante do Senhor e a gente está diante da sua glória, diante do Evangelho de Cristo, do seu sacrifício na cruz, e tudo mais, a gente não tem como a gente fugir desse lugar, né? Da submissão, desse lugar de se humilhar diante da poderosa mão do Senhor e a gente se reconhecer como esse escravo, como esse súdito, como alguém que rende todas as coisas a Deus. E a importância da gente evocar essa imagem, da gente ter isso na nossa mente, da gente falar sobre isso nas igrejas, quando a gente está tentando compreender qual é essa relação do homem para com Deus, é justamente porque o escravo, ele não tem nenhum tipo de ingerência sobre si. O escravo, ele não tem liberdade sobre si. O escravo, ele não pode determinar nada sobre a própria vida. O escravo existe e ele acorda todos os dias para estar numa posição de servidão, para servir ao seu senhor, para servir a alguém. E essa posição de escravo, ela é uma posição completamente oposta àquilo que a gente ouve todos os dias de pessoas que querem vender alguma coisa pra gente. Então, quando a gente entra no Instagram, por exemplo, e a gente tem contato com marcas, com empresas, com produtos, com serviços e tudo mais, o que essas vozes, né, modernas e do marketing e das redes sociais e de todo mundo que, de certa maneira, bajula a gente para obter algum tipo de vantagem, né, algum, desse tipo de relação comercial, o que a gente ouve o tempo inteiro é que nós somos livres, é que nós somos donos do nosso próprio nariz, é que nós precisamos ter espaço e liberdade de decidir sobre a nossa própria vida, que nós precisamos nos empoderar, né? Principalmente nós, mulheres, estamos num tempo em que a gente ouve muito isso, a questão do empoderamento feminino. Então, esses são discursos que a gente ouve o tempo inteiro. Esse discurso do empoderamento, da liberdade, da autenticidade, da autonomia. E essas são coisas que são opostas àquilo que a Bíblia está apontando para a gente como um modo de vida do discípulo. Então, o discípulo de Cristo, ele não caminha nesse mundo como alguém que está em busca de liberdade, autonomia ou autenticidade. Ele é alguém que caminha em completa sujeição, em completa subordinação ao Pai, a Deus, né? Ao Senhor de toda a glória. E essa imagem ela é importante para a gente, da gente acordar todos os dias e se perceber, se compreender como escravo,
Porque a gente se lembra que só existe um Senhor, que só existe um que é autônomo, só existe um que é completamente livre, só existe um que tem a condição de lidar com a liberdade e de ditar algo sobre si, sobre aquilo que deve fazer e de ter juízos corretos sobre si mesmo. E essa pessoa é Deus. E nós, como discípulos de Cristo, nós existimos para servi-lo. Nós existimos sempre em uma condição de servidão, de subordinação, de sujeição a Ele. Então a gente viver um tempo em que a gente, como igreja, precisa se compreender e precisa falar assim, e a gente precisa elucidar essa posição de escravo, isso é importante para que a gente consiga, em uma situação, em uma posição de reflexão, fazer essa separação sobre aquilo que eu aprendo de Cristo, aquilo que eu aprendo do que é o Evangelho, aquilo que eu entendo do que é ser um discípulo, das vozes que eu escuto que estão tentando me convencer de que eu sou alguma coisa que eu não sou, que eu sou alguma coisa muito além daquilo que eu realmente sou e que tentam me convencer a ser algo que eu não fui chamado para ser, que eu não fui salvo para ser, que é essa pessoa autônoma, livre e em busca da autenticidade. Eu falei muito. Desculpa, Evelyn, mas eu acho que é por aí, é esse caminho, né? Essa jornada do escravo, da gente se perceber como escravo e viver em uma vida de servidão, de fato. Não, não se preocupe, tá ótimo. E isso é um ponto bem interessante que ele fala, porque realmente, como você diz, a gente é incentivado, né, a ser autêntico, né, a buscar uma identidade própria nossa. E isso tem trazido sérios problemas para a igreja, principalmente assim, olhando o nosso contexto brasileiro, né? A gente vê pessoas que acabam não se sujeitando às diferenças dos irmãos, porque não conseguem lidar com algo diferente do que ele pensa. E o ser escravo também significa, né, conviver com o diferente, porque aquele outro escravo de Cristo também é filho de Deus, né? E eu acho que isso acarreta vários problemas. Mas eu queria te levantar um ponto aqui, né? Ah, como é que a gente pode conciliar de fato ser escravo, não ter liberdade e ser tratado como filhos e amigos? Como é que a gente concilia essa questão do Senhor que faz o que quer, quando que quer, mas é um Senhor também misericordioso e próximo, né? Usando aquela clássica frase de caminhão, né? Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Você acha que eu sou fraco? Como é que a gente concilia, né, essas coisas na nossa prática, no nosso dia a dia? Essa frase caminhão, Evelyn, me lembrou uma frase que uma amiga diz, né? Minha xará, Radassa, ela diz isso, que amiga, Jesus, ele faz o que ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer, né? É, Jesus, ele é esse totalmente livre. E eu sou serva, eu tô aqui, eu tô esperando as coisas no tempo dele. Porque ele é assim, Jesus não tem pressa. Foi a última frase que ela falou pra mim, uma coisa que a gente teve. Jesus não tem pressa, ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer. E aí, às vezes essa imagem desse Jesus ou desse Deus que é totalmente livre, que faz as coisas no seu tempo, do seu jeito, inclusive tem uma música, né, do Kleber Lucas que diz isso, né? É no seu tempo, do seu jeito, é o seu reino. Como é que a gente consegue ver essa imagem desse Deus que é totalmente livre e que por vezes é uma imagem que de certa maneira nos fere, né? Porque a gente consegue se enxergar como um ser totalmente livre e autônomo, mas se Deus é totalmente livre e autônomo, isso parece que gera um certo incômodo na gente. Parece que a coisa não pode ser tão assim, Deus precisa de alguma maneira estar submisso em algum nível àquilo que eu acho certo, àquilo que eu acho bom. Mas não é assim. Então, como é que eu consigo conciliar essa imagem de um Deus que é totalmente livre e ao mesmo tempo que é um Deus do acolhimento, Deus do amor, Deus do relacionamento? Como é que eu vivo uma vida prática sabendo que eu sou um escravo e que eu devo tudo a Deus, ao mesmo tempo que eu sou filho e que eu recebo de Cristo todas as bênçãos celestiais e que eu tenho um acesso direto ao Pai? Como que essas coisas se conciliam? Essas coisas se conciliam no caminho de Cristo. Enquanto discípulo,
a gente aprende a caminhar no caminho de Cristo, é a gente caminhar em Cristo. Então, a nossa vida ela é uma vida que reflete quem Cristo é. E quem melhor fez essa conciliação dessas duas realidades, senão o próprio Cristo? A gente aprende nas Escrituras que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o primogênito de toda a criação, ele é aquele perfeito que não tinha pecado. E ele também é aquele que se despiu da sua glória, em obediência assumiu a forma de carne e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E em todas as coisas ele foi perfeito e não teve pecado. Cristo é a personificação, né? Cristo é a prática, Cristo é a realidade pura e material de como que a figura do escravo e a figura do filho, elas caminham juntas. Porque ao mesmo tempo em que ele sujeita absolutamente todas as coisas ao Pai em obediência e cumpre o plano perfeito do Pai, como um escravo, como alguém que não pertence a si, mas alguém que pertence ao Pai e caminha todo o tempo em obediência, ao mesmo tempo ele é o filho que é acolhido pelo Pai e que ouve o Pai dizendo, né, na frente de todo mundo: este é o meu filho amado em quem tenho grande alegria. Ele é o filho que é completamente acolhido pelo Pai. Ele é o filho que ele sabe que basta uma ordem, basta uma palavra e os anjos viriam e o salvariam daquele momento de prisão, daquele momento de cruz. Cristo tem consciência de todos os seus direitos enquanto filho. Cristo tem consciência de que ele tem acesso a tudo que ele quiser, desde a liberdade até o pão, se ele sentir fome. Ele tem consciência de que basta uma palavra e ele pode transformar uma pedra em pão. Mas ao mesmo tempo que ele sabe disso, ele entende a sua posição de escravo e que aquilo que ele tem não deve servir para si, mas o seu poder e a sua glória devem servir ao plano perfeito do Pai. Então Cristo ele jamais usa as suas prerrogativas de filho para revogar para si nenhum tipo de direito, porque nesse caso ele se põe na posição de escravo, na posição de servo. Então, o que acontece muitas vezes comigo e com você? A gente sabe que a gente é filho, que a gente é amigo, que nós temos acesso ao Pai, e nessa caminhada a gente começa a revogar direitos. A gente começa a não querer levar desaforo para casa, a gente começa a querer mostrar para as pessoas que, nossa, eu não posso ser tratado assim, porque eu sou filho de Deus, não nasci para ser cabeça e não cauda. Então, tem certas situações que a gente se recusa a passar, porque não, eu sou filho de Deus, eu sou amigo de Deus, eu vou ter a coroa da vida, né? E jargões evangélicos, e a gente começa a revogar para nós direitos que o próprio Cristo nunca revogou para si, mesmo ele sendo perfeito e tendo direito a tudo. Então, Cristo é essa personificação de como que eu vivo nessa vida, nessa dimensão da realidade, sabendo que eu sou filho, eu tenho todas as bênçãos que um filho de Deus tem, mas ao mesmo tempo eu sou um escravo. Então, enquanto filho, eu entendo quem eu sou em Deus, eu entendo que Deus é meu Pai, que Deus cuida de mim e que a sua mão poderosa está sobre a minha vida, que eu posso contar com as bênçãos do Senhor, mas nada disso faz com que eu clame por direitos, porque essa minha relação com esse Pai é uma relação de amor. Quando a gente se... o filho pródigo é um exemplo péssimo, né, de uma pessoa que se enxergava tanto como filho que revogou para si o direito de herança com o pai vivo. Apenas quando ele volta para a casa do pai na posição de servo é que a gente vê a restauração de um relacionamento, e um relacionamento ali de amor, de acolhimento, de compreensão de quem ele é. Então não é porque a gente é filho de Deus que a gente acha que a gente pode ter direito a ser e fazer o que nós queremos. Não, é justamente porque a gente se compreende como filho de Deus que a gente se põe numa posição de escravo e de total submissão. Porque enquanto filho, a gente entende que o pai sabe o que é melhor. A gente entende que o pai é que conduz a nossa vida de uma maneira muito melhor do que a gente pode conduzir, porque nós somos limitados, mas ele não. Nós somos imperfeitos, mas ele é perfeito. Então, esse relacionamento de ser filho e ser escravo é o caminho da vida de Cristo, que sendo filho e tendo todo o acesso e todos os direitos de filho, de primogênito, ele abre mão de tudo isso para, em amor, fazer a vontade do Pai e viver em sujeição ao Pai.
Porque esse tipo de sujeição que a Bíblia nos chama a viver é uma sujeição em amor. É isso que Paulo vai falar lá na sua carta aos Efésios. Então, a submissão, tanto entre irmãos, é sempre uma sujeição em amor e por causa do amor, e assim também é com Deus. Nós, enquanto filhos, nos sujeitamos na condição de escravos por amor e por causa do amor. E esse é o caminho da vida de Cristo. Eu penso que é, é a partir de Cristo que a gente compreende, né, como essas duas figuras, essas duas imagens e realidades, elas acontecem de maneira prática. Porque nós somos amados e porque amamos a Deus, nós nos sujeitamos completamente a Ele. Não há aqui uma guerra ou um cabo de força em que eu fico brigando com Deus para ver quem é que manda. Não. É porque eu amo completamente, eu só o amo porque Ele me amou primeiro, que eu sujeito tudo a Ele e eu reconheço que a Ele pertencem todas as coisas. E só é possível pelo caminho do amor. Sobre essa figura de Jesus, é muito real, né, que a gente pode ver porque a gente não gosta do termo escravo, mas quando a gente para pensar no sacrifício que foi para nos comprar, no alto preço, a gente percebe o ato de amor. Né? E não tem, né, outra possibilidade. Ou a gente é escravo do pecado, ou a gente é escravo de Cristo. E a gente, sem dúvida nenhuma, tem muito mais privilégios vivendo a escravidão com Cristo. Até eu me lembro muito do Salmo 139, porque Davi, ele olha ao seu redor e percebe que Deus está em tudo, e ele percebe seu estado de fragilidade. É realmente uma paz quando a gente deixa de lutar contra nosso próprio querer, né? Quando a gente tenta parar de dirigir a nossa própria vida, a gente sente um descanso. Como é bom saber que tem um Deus perfeito e poderoso guiando nossa vida. E o autor, no capítulo 5, ele trouxe uma perspectiva diferente para mim. É muito comum a gente ouvir e indicar que a gente faça orações clamando, pedindo direcionamento, mas assim, exatamente, Senhor, qual é a tua vontade para a nossa vida, né? Principalmente quando a gente lê aquela história de Gideão, né? Que o Senhor manda ele fazer algo e ele pede, vamos dizer assim, comprovações para o Senhor para saber se era aquilo mesmo, né? E a gente muitas vezes pede assim, eu quero um letreiro enorme apontando, né? A gente até falou isso no outro podcast. Eu quero um letreiro enorme apontando o que eu preciso fazer, né? E o Bíblia, ele diz que é um reflexo de imaturidade cristã, que a vontade de Deus é explícita. Se a gente quer saber a vontade de Deus, a gente precisa ler a palavra dele. E a gente vai encontrar o que o Senhor quer. E fazer a vontade de Deus é obedecê-lo. Mas assim, né, isso é muito complicado na prática, porque na Bíblia não vai ter certas especificidades. Tipo, Senhor, como é que eu posso lidar com um professor que tem na faculdade que quer que eu fale de algo que eu acho que não vai te agradar, né? Às vezes a gente, quando as coisas muito específicas, a gente tem dificuldades de entender a vontade de Deus. E como é que a gente poderia compreender, então, a vontade de Deus nesses casos específicos? Será que é tão problemático assim a gente pedir que o Senhor nos mostre a vontade dele, né? O que a gente pode fazer para realmente viver uma vida que agrada a Deus? Vamos lá. Esse é o capítulo do livro que eu fiquei mais empolgada para ler, para ver o que é que o Bíblia fala sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de discutir e de refletir sobre como fazer a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus e o que é a vontade de Deus. Então vamos lá. Primeiro que eu concordo com o Bibo de que sim é um problema a gente ficar numa ansiedade por descobrir a vontade de Deus. Como se a vontade de Deus fosse algo que está escondido. Eu não sei se quem está ouvindo a gente já passou por esse momento ou se está passando por uma fase assim, mas eu já tive a fase de acreditar de certa maneira que a vontade de Deus era algo que estava escondido e que eu precisava ser muito sagaz e esperta para conseguir identificar. É quase como se Deus ele quisesse revelar sua vontade para mim, mas ele esperasse que eu tivesse um esforço a mais para que eu descobrisse isso. Então, eu ficava numa certa ansiedade de
nossa, o que é que eu estou perdendo do texto bíblico, né? Que Deus escondeu aqui uma pérola da vontade de Deus que eu não estou conseguindo achar porque eu não estou sendo esperta o suficiente, eu não estou lendo com atenção suficiente, ou não tenho conhecimento bíblico suficiente para compreender a vontade de Deus, né? Então é uma crença de que a vontade de Deus, ela tá de alguma maneira por debaixo dos panos e que eu preciso descobrir as camadas, né, e tirar as camadas de cima para, haha, Deus colocou aqui, mas ele esperava que eu tivesse um pouco mais de esforço para descobrir isso. Até que eu entendi que Deus, ele não é uma pessoa que esconde absolutamente nada da humanidade. Pelo contrário, Deus, ele quer ser achado, Deus, ele quer ser entendido, Deus, ele quer ser obedecido, Deus quer ser amado, né? Não nesse sentido de que Deus está, ó, por favor, me amem, não é isso. Mas é que Deus não está brincando de esconde-esconde com a gente, certo? Quem brinca de esconde-esconde é a gente com Deus. Mas Deus não brinca de esconde-esconde. Então, a primeira coisa a gente entender, e é algo que o Bíblia deixa muito claro, que a vontade de Deus não é algo que está escondido. Não é algo que Deus está, né, nessa brincadeirinha ou esperando algum tipo de esforço da gente a mais para que a gente descubra essa vontade de Deus. A vontade de Deus já está descoberta. Então, porque ela já está revelada. É isso que o Bíblia vai tratar no livro dele. Então, tudo bem, se essa vontade de Deus está revelada, é um problema eu perguntar qual a vontade de Deus? Não, não é um problema a gente perguntar qual é a vontade de Deus. Inclusive, a Bíblia, a Escritura, ela nos incentiva a ter essa busca de compreender, de conhecer a vontade de Deus. É o que Paulo vai falar lá na carta dele aos Efésios, capítulo 5. Ele diz, olha, não seja como os nécios não, tá? Não seja tolo, se esforce para você compreender qual é a vontade de Deus, para que você viva de maneira santa. Então, para que a gente viva de maneira fiel e de maneira santa, a gente precisa sim se dedicar a entender, a compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está revelada na Escritura. Se ela está revelada na Escritura, é um problema eu perguntar qual é a vontade de Deus ou como que eu vivo essa vontade de Deus? E aí eu queria fazer indicação aqui de um livro que é um livro que, nossa, se você tiver paciência para ler o livro todo, ele vai ser uma bênção na sua vida. O livro se chama O Drama da Doutrina. Não é um livro meio grosso, tá, pessoal? Um livro meio grande, assim, se você precisa de um tempo aí para ler, se você não tem muita prática de leitura, mas é um livro que vale muito a pena e que vai ajudar muito na nossa caminhada sobre o que significa viver de acordo com a vontade de Deus. O autor é o Kevin Van Hooser, O Drama da Doutrina. O que é que o Kevin Van Hooser vai falar para a gente nesse livro e em um outro livro também que ele escreveu, que é Discipulado para a Glória de Deus. É um outro livro excelente também para a gente discutir sobre essa questão da vontade de Deus. O que ele vai dizer para a gente é o seguinte: enquanto discípulos de Cristo, nós vivemos uma vida de imitação de quem Cristo é. Então, cumprir a vontade de Deus não é nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que está revelado. O que é que Deus espera de mim e de você? O que é que Deus espera de um discípulo, de um filho, de um escravo? Ele espera obediência e fidelidade. Deus não espera da gente prosperidade, Deus não espera que a gente acerte em todas as nossas escolhas. É algo que o Bíblia vai falar logo no início do capítulo, que a gente fica se perguntando qual é a vontade de Deus muitas vezes, porque a gente não quer errar. A gente tem medo de errar. A gente não quer errar no curso que a gente vai fazer, então eu preciso prestar vestibular. Não, eu não quero entrar no curso e depois perceber que aquela área não tinha nada a ver comigo e ter que mudar de curso. Eu quero acertar da primeira vez. Então eu fico orando, eu faço jejum, eu vou para congresso, eu não sei o que, não sei o que, para tentar descobrir qual curso universitário Deus quer que eu faça. Ou então eu fico naquela ansiedade de, será que Deus quer que eu case? Será que eu sou celibatário? Né? Então aí eu vou, faço jejum, eu oro, tentando descobrir se é para eu casar ou se é para eu ser um celibatário. E se é para eu casar com quem? Aí eu começo também naquela ansiedade de tentar descobrir se aquela pessoa com quem eu namoro é a pessoa de Deus, aí eu oro, né, aquela coisa. Emprego é assim também, nossa. Então, o problema dessa coisa, dessa ansiedade, que é o que o Bibo tá lidando nesse assunto, é a gente ficar num microgerenciamento da nossa vida, como se Deus estivesse microgerenciando a nossa vida também. Então, a gente imagina que Deus tem na mente dele o emprego que eu vou trabalhar, a casa que eu vou morar, a pessoa com que eu vou casar, o curso universitário que eu vou fazer. E, gente, a questão, vamos dar um passo atrás.
Por que a gente está lidando com esses conflitos? Porque isso atinge o nosso coração. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes e com o que o Bibo fala no capítulo anterior, a tal da questão da autenticidade, da autonomia. A gente vive uma época, a gente vive uma geração em que o nosso mote de vida é construir a nossa vida, construir a nossa identidade, é eu descobrir quem eu sou. E o meu projeto de vida é eu me tornar alguém de quem eu tenho orgulho de ser. E a gente não tem como fugir disso. Todos temos sido criados dentro dessa lógica da autenticidade, da autonomia, da construção de uma identidade, da construção de alguém que eu quero me tornar e que eu vou ter orgulho de ser essa pessoa. Então é porque a nossa vida ela é muito centrada em um projeto pessoal de vida que a gente tem essa necessidade de saber o que é que Deus quer que eu faça, porque se eu descubro o que Deus quer que eu faça, isso significa que eu vou ter sucesso em tudo que eu fizer. Então, se eu descubro qual curso universitário Deus quer que eu faça, na minha cabeça, eu fazendo aquele curso, eu vou ter sucesso na minha profissão. Afinal de contas, era plano de Deus, era projeto de Deus. Então, porque a gente tem uma constituição, né? A nossa mente ela é moldada para pensar na nossa vida. Dessa maneira, a gente pensa sempre de uma maneira muito individual. Pode ver, eu desafio você a pensar isso comigo, se quando você se enxerga como uma pessoa, você enxerga o seu futuro, o seu projeto de vida, se você está se enxergando sempre no meio de uma comunidade, se você enxerga sempre o seu desenvolvimento como o desenvolvimento de uma família, o desenvolvimento da sua igreja, o desenvolvimento do seu bairro. A gente nunca se imagina como parte de uma comunidade que cresce, que multiplica, que se desenvolve. A gente sempre pensa na nossa vida como eu crescendo, eu me desenvolvendo, eu ficando rico, eu ficando mais bonito, eu, né? Então, quem eu quero ser, o que eu quero me tornar e que isso me traga muito orgulho. Então, todas essas nossas preocupações muito modernas, né, relacionadas a casamento, relacionadas a emprego, relacionadas à carreira, tem muito a ver porque a gente acorda todos os dias com um único foco, que é construir o meu projeto de vida, construir quem eu quero ser. E aí eu fico nessa de descobrir qual a vontade de Deus para esse projeto de vida estar na minha cabeça. A gente não se pergunta se Deus está pensando nisso. Por quê? Porque é nosso pressuposto. O nosso pressuposto é que eu tenho um projeto de vida a construir e Deus vai me ajudar nisso. A gente vai para a Escritura. A questão é que na Escritura Deus tem um plano. E o plano de Deus é para quem? O plano de Deus é para a sua criação. O plano de Deus é para um povo. O plano de Deus é para a comunidade. O plano de Deus é para o mundo. O plano de Deus é a redenção da sua criação. Só que a gente não acorda todos os dias pensando no plano de Deus de redimir a sua criação. A gente acorda todos os dias pensando no plano de Deus para o meu projeto pessoal de vida. E aí, a gente volta para a pergunta, né, Eve, que você fez. Como é que eu ando nessa vontade de Deus, né, na minha vida? Eu ando na vontade de Deus à medida que eu conheço a Escritura, eu conheço a lei do Senhor, eu conheço os seus mandamentos, eu conheço as virtudes de Deus. Eu não vou para a Bíblia para que a Bíblia me responda aquelas perguntas que eu tenho aqui que estão inquietando a minha alma. Eu vou para a Bíblia para conhecer quem Deus é. À medida que eu conheço quem Deus é, eu entendo qual é o plano de Deus, eu entendo que Deus tem um plano de redenção para o mundo, que eu faço parte desse plano. E de que maneira que eu faço parte desse plano? Eu faço parte desse plano com obediência e com fidelidade. Então, quando eu foco na obediência e na fidelidade, é quando eu começo a perceber como que eu devo imitar a Cristo, que é o que o Van Hooser vai ajudar a gente a refletir, como que eu imito a Cristo no meu contexto de vida. E aí, esse é o tipo de pergunta que só você pode responder. Porque só você está lá na sua escola, só você está no seu trabalho, só você está nos ambientes que você frequenta, só você está na sua casa, na sua família. Então, é você, com o auxílio do Espírito Santo, a partir da leitura, da compreensão da Escritura, você vai entender o que é que Deus espera de mim em termos de obediência e fidelidade. Ok, eu entendi a Escritura. Como é que isso se aplica no meu contexto de vida? Como é que eu vou ser fiel a Deus, aos seus mandamentos, às suas leis, no meu contexto aqui, de onde eu estou vivendo, onde eu preciso ser fiel a Deus, a partir daquilo que eu sou. Se eu sou mulher, se eu sou homem,
se eu sou um jovem, se eu sou um adolescente, se eu sou um adulto, se eu sou um filho, se eu sou um marido, se eu sou uma esposa. Então é eu compreender a Escritura. O que é que Deus revelou na Escritura? De que maneira que eu vou ser obediente a Deus no meu contexto, a partir do meu lugar, a partir de quem eu sou. É assim que a gente constrói uma vida pautada na vontade de Deus. A gente precisa ter esses três conhecimentos, a gente precisa ter essas três coisas muito claras. O que Deus espera de mim? Isso está na Escritura. Quem é Deus? Qual é o seu mandamento? Qual é a sua lei? Qual é o meu contexto? Onde é que eu estou? Que desafio esse contexto me coloca? E quem eu sou? Quem Deus me criou para ser? Eu sou um homem, eu sou mulher? Qual a fase da vida que eu estou? Se eu sou um filho, se eu sou um pai? Então, quem eu sou? Quando eu entendo essas três coisas, eu consigo ir caminhando em obediência e fidelidade a Deus, sabendo que em tudo isso eu estou sendo imitador de Cristo dentro do meu contexto e sendo fiel a quem eu sou, né? Porque a gente precisa se lembrar que Jesus, ele era um homem judeu na Palestina. Nós somos brasileiros, e aí talvez você que está me ouvindo agora seja uma menina de 15 anos morando na casa dos pais, morando na Iputinga, né? Então o seu contexto é diferente do contexto de Cristo. Você não é um homem, você é uma menina, filha, mulher, né? Então o seu contexto muda. Só que como é que você vai ser uma discípula de Cristo, ser fiel a Jesus no seu contexto? Você compreendendo as Escrituras. Você conhece a lei, você conhece os mandamentos, você conhece quem Deus é. E você aplica essa fidelidade no seu contexto, a partir de quem você é. É dessa maneira como a gente compreende a vontade de Deus, né? Não tem uma agenda, não tem nenhum livro pode ser escrito para dar para a gente essas respostas, porque isso vai depender do contexto que a gente tá e de quem a gente é. E assim, poxa, realmente a gente começa a analisar toda essa questão do ego que está por trás, muitas vezes, dessas boas intenções. Porque muitas vezes nós somos incentivados a pensar dessa forma. A gente não gosta, né, de lidar, como você disse, com essas incertezas. Mas quando o Senhor nos apresenta vários cenários na Bíblia, a gente pode ver que muitas das coisas da nossa realidade, elas podem ser abaladas, né? A figueira, ela não pode mais florescer, nossos pais podem nos abandonar, então toda a nossa realidade, toda a nossa identidade, ela pode cair aos nossos pés. E a nossa certeza e o nosso refúgio, ele é o Senhor. E a gente não gosta de não saber disto, né? A gente às vezes pega exemplos isolados de pessoas que receberam um certo tipo de revelação e tem dom para uma área. Então, com 19 anos, a pessoa virou radical de missões e descobriu a vocação da sua vida. E é uma coisa que a gente tenta, né, achar que nossa vida ela é cheia de coisas excepcionais. Veja só, viver na graça de Deus já é uma coisa excepcional. Isso é um fato. Mas a gente muitas vezes se comporta como aquelas pessoas, né, que iam atrás de Jesus para ver coisas como multiplicação de pães e não de ouvir o milagre da salvação, o milagre da santificação através dos sermões de Jesus, né? E a gente precisa realmente entender o que é que o nosso coração está atrás. Tem muita coisa assim para comentar, muita coisa para analisar, mas o que a gente pode realmente tirar, né, do que nós conversamos hoje é realmente que a gente possa fazer uma oração profunda e verdadeira. O Senhor nos dá vários exemplos de orações que a gente pode fazer. Tem a oração do Pai Nosso, né, que coloca primeiro a adoração a Deus, depois as nossas necessidades. Mas eu convido você a fazer a oração do Salmo 139. Pedir para que o Senhor sonde. Veja quais são as nossas intenções, vê se há em nós algum caminho mau. Realmente que nós possamos entender quais são as nossas motivações por trás. E muito obrigada, Paula. Às vezes eu chamo Paula, às vezes eu chamo Radassa. Muito obrigada, Radassa, por tantas palavras e sabedoria, por ter sido instrumento do Senhor na nossa conversa de hoje. E muito obrigada por ter aceito o convite, a Jubacais agradece. Eu queria, assim, saber algumas aplicações finais que tu pode acrescentar para a gente. Paula ou Radassa, qualquer um funciona, tá tudo certo. Eu que agradeço toda a equipe da Jubacai, gente, foi
uma alegria estar com vocês. Eu adoro falar sobre esse assunto. É muito legal a gente poder trocar com os nossos irmãos. Eu consegui ouvir o primeiro podcast sobre o livro e eu acho isso muito legal. Eu amei a iniciativa de vocês, né, de pegar um livro e trazer para a roda e vamos discutir o que é que a gente leu, o que é que a gente está pensando sobre, ao invés de ser só uma leitura individual mesmo. Então, muito obrigada, foi muito legal. Que Deus continue abençoando vocês no trabalho que vocês têm desenvolvido e que foi tanto trabalho para reavivar, né, para fazer viver mais uma vez e que bom que está dando fruto e que o Senhor continue dando forças para vocês. É muito legal ver a Associação de Juventude caminhando em frente e caminhando bem. Gente, as considerações que eu tenho a fazer, vou tentar ser bem rápida dessa vez. Essa última palavra tua sobre essa questão dos projetos excepcionais, né? Isso tem muito a ver com toda aquela discussão da autenticidade. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa é uma tentação do nosso tempo. E é muito difícil da gente fugir. A gente precisa realmente do Senhor e a gente precisa consumir boa literatura, a gente precisa consumir teologia para a gente ter uma mudança na nossa maneira de pensar e de enxergar a vida. O Senhor, o Senhor nos chama a ter uma vida de fidelidade. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Todos aqueles que caminham com Cristo, eles são chamados a serem fiéis, a serem obedientes. Aquilo que o Senhor vai requerer de mim e de você não é uma vida excepcional, não é conquista, não é a gente ter vencido na vida, seja em qual área que for. Aquilo que o Senhor vai requerer da gente é fidelidade em tudo aquilo que a gente faz. Então eu e você acordamos todos os dias de manhã para sermos fiéis a Deus, onde quer que Ele nos plantou hoje, no momento que a gente está vivendo. Então, fugir dessa busca por ter uma vida excepcional, por ter um plano, sabe? Por ter uma coisa especial. Gente, fuja disso. Fuja disso. E se apegue em ser fiel. Se você é um adolescente de 13 anos de idade, se apegue a ser fiel ao Senhor. Onde você está? É você manter sua fidelidade, você manter sua pureza, você trabalhar para o reino, você ser frutífero no reino de Deus. Isso pra gente é que é vida, isso pra gente é que é desenvolvimento. O projeto de vida do cristão é ser fiel a Deus, é ser frutífero no reino, é cuidar da nossa família, é cuidar da nossa igreja, é cuidar do nosso bairro, é cuidar da nossa escola, ali nos ambientes em que a gente está envolvido. Isso é ter uma vida excepcional, isso é ser fiel, isso é ser obediente a Deus. Então foque sempre naquilo que está na sua mão. Existe algo que me ajudou muito a passar pela fase da adolescência, tendo como foco a obediência e a fidelidade. A Bíblia diz pra gente ser fiel e diligente em tudo aquilo que vem à nossa mão. Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Cara, pega isso, sabe? Tatua no teu coração e vive a tua vida assim. Vive a tua vida naquilo que você tem hoje. Não fica elucubrando muito, sabe? Sobre aquilo que vai ser, o que vai acontecer para eu ter uma vida excepcional. Não. Deus está te chamando a viver hoje com aquilo que você tem na sua mão. O que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Isso significa a gente dizer não à preguiça e a gente ser frutífero em tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. É a gente ser fiel ao Senhor, a gente ser obediente ao Senhor, exatamente onde a gente está. É a gente ter uma vida frutífera, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade. A gente fazer tudo aquilo que vem à nossa mão para fazer com muita diligência, com cuidado, com muito amor. E eu acho que considerações finais sobre esse tema é isso. A gente não precisa achar que a vontade de Deus está escondida. Ela é aquilo que está simples, ela é aquilo que está revelado na Bíblia. Ela é aquilo que o Senhor te chama a ter um coração manso, paciente com as pessoas ao seu redor. Ela é a escritura que te chama a ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de comunidade, uma vida de cuidado com a sua família. Ela é aquilo, gente. A vida com Cristo é essa vida
essa vida que lança a gente na realidade, pura e simples, do jeito que a gente conhece, fazendo o melhor que a gente tem na nossa mão hoje. Essa é a vida com Cristo, essa é a vontade de Deus para mim e para você. É isso que ele falou para o povo, é isso que ele falou para Adão e Eva lá no Éden, é isso que ele falou para o povo no cativeiro da Babilônia, é isso que os apóstolos incentivaram os cristãos a fazer no período da dispersação. Levem uma vida simples, de fidelidade, de obediência a Deus. Tudo que tiver amor para fazer, faz-o conforme as tuas forças, em fidelidade e obediência. Muito obrigada, gente, pela oportunidade, pelo convite. Foi uma alegria estar com vocês. Que Deus o abençoe e a gente se vê por aí. Abração, Eve. Depois disso, tenho que adicionar? Não tem. Amém. É o que nós temos a dizer. Muito, muito obrigada, Radassa, por ter aceitado estar com a gente, mesmo de tão longe, em outro estado, ter participado desse programa. Acredito que aqueles que estiveram ouvindo foram muito abençoados, assim como eu fui também muito abençoada. Que Deus possa estar cuidando da sua vida nessa sua nova fase. Deus a abençoe. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima semana, no último podcast deste mês, sobre a nossa temática, nossa conferência, Acima do Meu Querer. Nós estamos baseando lá no texto de Jó 23:13. E nós estamos sendo devocionais, como eu já disse lá no início. Então, não perde. Vai lá no nosso Instagram, @jubacais, e também possa ser abençoado nas nossas devocionais. E se você ainda não se inscreveu, você está perdendo tempo. Vai lá, se inscreve, o link tá aqui na bio. E já posso dizer que todos os livros do sorteio já estão garantidos, hein? 10 livros. Inclusive, nós vamos ter 3 livros do Deus que Destrói Sonhos para ser sorteado. Mas para participar do sorteio, você precisa se inscrever e estar presente no dia. Não se esquece. É isso. Todo podcast eu termino dizendo que eu sou péssima para encerrar, porque realmente eu sou. Então, até breve. Até logo. Semana que vem a gente se encontra novamente. Mas não fica triste não, que nós vamos continuar com os podcasts, só que com a frequência menor, um episódio por mês. Também coloca aqui nos comentários sugestões de temática que vocês querem para ser ditas nos próximos podcasts. Tá certo? Tchau!